Olá, amados irmãos em Cristo, com muita alegria que eu venho compartilhar uma palavra preciosa do Senhor. Vou orar com vocês. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por mais esse tempo aqui juntos na Tua presença. Quero consagrar a Ti esse tempo, quero me colocar à Tua disposição, Senhor, para que não sejam as minhas palavras, mas sim as Tuas palavras, a fluírem, amado Espírito, através dos meus lábios, para que o Senhor esteja ministrando com cada coração de cada irmão e irmã que estará ouvindo essa mensagem, para que venha para trazer edificação, venha trazer a Tua ministração, venha trazer renovo, encorajamento, um fortalecimento da fé, o renovo do Senhor, para que todos sejamos edificados e fortalecidos em Ti, Senhor. Eu oro e consagro a Ti esse tempo, e que a vida de cada um irmão que estiver ouvindo, que a mente agora nesse momento, Pai, eu oro, eu faço essa oração por identificação, que as mentes agora sejam levadas cativas a Ti, Jesus, para que nenhuma distração, nenhum ruído, nem outra voz venha atrapalhar ou distrair de ouvir aquilo que o Senhor deseja ministrar nesse momento. Em Teu nome nós oramos e Te agradecemos. Amém, Deus. Então, amados, eu quero compartilhar um pouquinho da história que está lá em Juízes, no capítulo 6, da vida de Gideão, né? Pois quem quiser pode ler todo o capítulo 6. Eu quero falar um pouquinho sobre esse texto, algo que o Espírito ministrou muito comigo, porque naquela época que Gideão estava vivenciando e que a gente está lendo aqui essa narração, essa narrativa, quer dizer, o momento da história, né, em que se tratava, o povo de Israel, ele plantava, e quando chegava na hora da colheita, os midianitas iam lá e pegavam tudo que eles tinham plantado e, enfim, né? Então eles estavam vivendo um momento de muita escassez, de muita destruição e de escravidão nas mãos dos midianitas, né? E até que um dia, então, apareceu um anjo do Senhor para Gideão, que está a partir do versículo 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abi-ezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Sou eu, o Senhor, que está o enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E antes disso um pouquinho, né, que eu acho incrível aqui, essa conversa de Gideão com o anjo do Senhor, né? O Senhor, ele tá vendo o clamor do povo. Ele tá ouvindo o pedido de socorro daquele povo que estava cansado de ser saqueado pelo povo midianita. Mas o que me chamou a atenção, meus irmãos, é esse momento dessa conversa que Gideão estava vivenciando. Ele estava tão abatido, por vezes tão desanimado pela situação que o povo estava vivendo, que ele, se você olhar aqui, quando o anjo fala para ele, ele diz assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aqui vem uma palavra muito forte, porque Gideão, logo que ele fala poderoso guerreiro,
Gideão ele responde de um modo muito forte. Ele diz assim: mas Senhor, né? E como é que eu vou libertar o meu clã menor? Eu sou o menor da minha família. Gideão aqui ele tinha um senso de baixa autoestima muito grande dele mesmo. Muitas vezes a gente também se deixa levar por pensamentos distorcidos ao nosso respeito. O Senhor ele te chamou, o Senhor me chamou, Ele nos preparou, Ele nos separou e Ele tem derramado sobre cada um de nós um plano, um propósito, mas Ele também nos encheu de dons e talentos de forma poderosa. E o Senhor ele está te dizendo, assim como Ele falou para Gideão: tu és um poderoso guerreiro nas minhas mãos. Tu é uma poderosa guerreira nas minhas mãos. Mas o que o inimigo ele mais quer? O inimigo quer te ver abatido, desanimado, entristecido. Ele quer te ver preocupado ou preocupada. Ele quer te ver paralisado. Sabe por quê? Porque a partir do momento que tu entender a tua verdadeira identidade no Senhor e tu te posicionar, Satanás ele sabe que ele já é um derrotado para a glória de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, isso aqui é uma palavra de encorajamento para te dizer que toda essa identidade distorcida sobre ti não é verdadeira. Tu é um guerreiro poderoso, tu é uma guerreira poderosa, tu é uma filha amada, tu é um filho amado de Deus. Não importa o que até aqui a vida tem te tornado, Deus ele tem um plano para a tua vida. E tudo que tu estás vivendo nesse momento, o que o mal mais deseja é que tu te abata, que tu seja paralisado, que tu não ore, que tu não jejue, que tu não adore. É isso que ele quer. E sabe o que a gente vê aqui em Gideão? A mesma coisa. Gideão diz assim: mas se Deus está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Quantas vezes você também já se perguntou, e eu mesma já me perguntei: nossa, mas eu estou buscando a Deus, por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Essa escassez, essa falta de dinheiro, essa questão de enfermidade, por que está acontecendo tudo isso? Deus tem um propósito, queridos. Deus tem um plano, assim como Ele teve para essa situação aqui de Gideão. Ele quer te lembrar, porque Gideão ele diz assim: onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam, que o Senhor tirou do Egito, mas agora nos abandonou? Quantas vezes já passou pela tua cabeça que Deus te abandonou? Quantas vezes o inimigo ele conseguiu implantar na tua mente que Deus não está nem aí para a tua situação? Quantas vezes Satanás veio com pensamento destrutivo em dizer que Deus ele está tão distante ou que Ele não tem tempo para te ouvir? É uma mentira, meu irmão, minha irmã. É uma mentira, sabe por quê? Porque o Senhor ele declara na palavra dele, e a gente vai ouvir muitas vezes essa noite, ele diz assim, quando ele fala lá em Hebreus, que o nosso Deus ele não vai nos abandonar e jamais nos deixará. Quem é que deixa Deus? Nós o abandonamos, nós viramos as costas, nós nos tornamos infiéis, nós nos desviamos, nós nos enfraquecemos, nós desanimamos. Mas o Senhor, Ele está te dizendo: eu te amo, eu te escolhi, eu te separei, porque eu tenho um plano grandioso para a tua vida. Assim como eu tinha para a vida de Gideão, eu tenho para a tua vida. E todo esse cenário que tu está vivendo, que tu está passando, tudo isso é para te fortalecer. Não para te desanimar, não para te abater. Mas eu quero te dizer, meu filho, minha filha, eu estou contigo. Eu nunca te abandonei. E o que Gideão está falando aqui? Por que está acontecendo tudo isso? Né? Ele estava sendo sincero, ele estava expondo as fraquezas, as fragilidades do coração dele. Mas é tão maravilhoso quando a gente expõe as nossas fraquezas, amados, para aquele que pode mudar todo o cenário da nossa vida. Para quem tu está expondo as tuas fraquezas? Se for na presença do grande eu sou, glória a Deus. Agora precisamos também cuidar com quem nós expomos as nossas fraquezas, porque tem pessoas que não vão dobrar o joelho e orar pela tua vida. Tem pessoas que vão te ouvir e infelizmente, como não vão orar e não vão selar essa conversa no Senhor, o inimigo vai usar essa conversa contra a tua vida.
Por isso que é tão importante, muitas vezes a gente está falando com até mesmo psicólogos, psiquiatras, enfim, que sejam cristãos, porque entendem também a importância da oração, né? Entendem que nós estamos vivendo sim um cenário difícil aqui, terreno, mas ele é espiritual. E tudo vai depender do meu e do teu posicionamento. Então, queridos, eu anotei algo aqui que foi bem do Espírito nessa manhã. Que primeiro Gideão, ele é chamado, eu e tu também somos chamados. E veio da parte dele um sentimento distorcido da identidade. E Deus colocou valores, dons poderosos em mim e você. E quantas vezes o inimigo tenta distorcer a nossa identidade também? Então eu quero te encorajar nessa noite, a gente poder nessa noite, nessa manhã ou nessa tarde, independente do horário que você está ouvindo essa mensagem, a podermos nos posicionar. Assim como Deus chamou Gideão, o Senhor está te chamando também nesse momento. Quando Ele diz assim, eu estarei com você. Qual é o teu nome? O meu é Juliana. Então eu posso dizer essa palavra para a minha vida e eu posso declarar sobre a tua vida. O Senhor estará contigo, o Senhor estará comigo, porque foi isso que Deus disse para ele. E você vai derrotar todos os midianitas que for, como se fossem um só homem. E assim o Senhor te diz, eu estou contigo e eu vou derrotar todos os teus inimigos. Todo esse cenário vai ser transformado. E o que o Senhor espera de mim e de ti? A busca, a perseverança, não deixar isso te abater, te desanimar, porque era isso que o gigante mais queria fazer, porque ele estava alcançando o propósito dele com todos aqueles outros guerreiros que estavam todos ali cheios de armadura, de espada, mas todos eles caíram na lábia do gigante. Hoje o gigante pode ser o teu desafio, mas também pode estar sendo os teus ouvidos para as vozes que o inimigo está te lançando e está te abatendo e tu não está te posicionando. Porque foi isso que os guerreiros estavam fazendo, estavam paralisados, com medo. Mas aquele que tinha comunhão com o Senhor, Davi, ele estava cheio de coragem, cheio de ousadia, porque ele sabia quem estava com ele e no poder de quem ele estava indo enfrentar essa guerra. Não era no poder do Davi, era no poder do grande eu sou, do nosso Deus, o que criou os céus e a terra. Aleluia! E a gente vê aqui que assim que Gideão entendeu, ele se posicionou e ele reuniu o maior número de homens que ele conseguiu. E eram no início 32 mil homens, né, num primeiro momento. E aí vem ali no capítulo 7 de Juízes dizendo assim, e o Senhor disse para Gideão, tem gente demais para eu entregar Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, o povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora para sua casa, pode ir embora do monte de Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro. Aqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse então a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300 e eles ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Então aqui, amados, Deus ele disse, a glória dessa vitória não vai ser tua, vai ser minha, porque a guerra, nós precisamos entender, amados, que toda guerra, todo desafio, todo deserto que tu está enfrentando, se tu entregar para o Senhor essa guerra e entender que ela não é tua, tu já pode declarar o hino da vitória. Agora, se tu reter essa guerra para ti e achando que com a tua força, com a tua estratégia, com a tua capacidade, tu vai sair vitorioso, eu posso te garantir que vai ser uma grande derrota. E isso é o que o Senhor está nos dizendo. Foi outra coisa que eu anotei aqui, hoje pela manhã.
quando o Senhor ele ministrou comigo. Se eu não entender que as guerras não são minhas e que eu preciso entregá-las a Deus, sem isso não há vitória. Porque a nossa vitória vem do Senhor. Ele é quem guerreia nossas guerras. Nós precisamos nos posicionar corretamente, orando, adorando, jejuando, suplicando ao Pai. E Ele nos dará estratégias para as batalhas. Foi isso que o Senhor fez aqui com Gideão. Ele disse: com esses 300 homens, tu vai combater o grande exército que tinha mais ou menos 120 mil homens. E aí Deus disse para ele: vocês vão se posicionar em volta ao redor do acampamento onde eles estão. E diz que eram tão numerosos que ele diz assim, como nuvens de gafanhotos, eram tão imenso aquele exército. E o Senhor disse para ele: mas tu vai e fica tranquilo, porque eu tô contigo e eu vou te mostrar que eu tô contigo. E ele disse: vai até o limite ali que eu vou te revelar o sonho de um dos homens do exército. E ele ouviu, né, nesse momento, quando ele vai, o homem dizendo, né, que ele tinha tido um sonho, e nesse sonho ele diz assim, que um homem estava contando o seu sonho, né, dizendo: um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Isso foi um sonho que ele ouviu do próprio inimigo falando. Então, amados, Deus é um Deus que ele faz até a boca do inimigo por vezes fazer o que ele quer que seja feito. Fale até o que ele quer que seja falado, para que a gente entenda também que o Senhor ele está conosco. E com isso tudo, então, Gideão diz que ele se encheu de coragem. Ele voltou para o acampamento e gritou para todos ali que o Senhor já havia entregue os midianitas nas mãos do povo de Israel. E eles então vão em volta, né? E aí diz assim, que por volta ali da meia-noite, então tocaram as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e a trombeta com a direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. E aí, resumindo aqui para vocês, houve então uma grande vitória, né? O povo midianita acabaram se matando uns aos outros, né? E por 40 anos depois veio um tempo de paz, né? Os midianitas não tiveram mais essa audácia, né, de ir lá para estar trazendo, né, confronto e perturbação para o povo de Israel. E enquanto eu li essa mensagem hoje de manhã, eu me lembrei de um outro homem de Deus que Deus também levantou, que foi Josafá, que está no livro de 2 Crônicas. Até eu já fiz um outro devocional sobre isso, mas que eu quero ler aqui para vocês, que também enfrentou um exército imenso, né? Um homem que orava, que buscava a presença, que buscava a direção e estratégia do Senhor e que entregava para o Senhor as guerras. Ele não entrava em nenhuma guerra sem antes perguntar para Deus se era para irem ou não, e ele também não ia para nenhuma guerra sem antes entregá-las diante do Senhor. E nessa situação foi também um grande exército imenso que deixou ele muito preocupado. Mas quando ele orou, o Senhor levantou uma das pessoas, um dos homens que estavam ali, e que disse assim: assim lhe diz o Senhor, não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eles virão pela subida, e vocês os encontrarão. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então, muitas vezes o Senhor fala na palavra dele, no entanto que o nome do Filho, né, Jesus, Emanuel, Deus conosco. O Senhor é contigo.
Você e eu precisamos nos apegar a essa convicção de promessa. Nós precisamos nos apegar a essa promessa com convicção, com muita convicção, de que o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Ele escolheu habitar na tua vida, no teu coração. O Deus Todo-Poderoso habita em ti. E o que o Senhor está te dizendo? Não desanime, mas Ele está nos encorajando. Toma a tua posição, ora, jejua, busca a minha face, lê a minha palavra e permaneça firme. E veja o livramento que o Senhor vai te dar. O Senhor, Ele quer mudar muitas vezes a nossa situação, mas Ele precisa primeiro romper com as mentiras que você tem acreditado, distorcendo a tua identidade. E hoje o Senhor manda te dizer: tu é um filho e uma filha amada de Deus. O Senhor te ama, Ele pagou um alto preço pela tua vida, para que tu tivesse vida e uma vida em abundância. Não permita com que a incredulidade, a dúvida, comece a te afastar da presença do nosso Deus e endurecer o teu coração. Mas se volta para Ele hoje, entrega para Ele essa situação, entrega essa guerra, essa batalha, porque quando a gente toma para nós, o fardo fica muito pesado. Mas quando a gente entrega, a gente descansa, a gente recebe paz, a gente recebe renovo. E é isso que o Senhor quer te dar, meu amado irmão e irmã, porque a promessa dEle é que Ele é contigo e nele tu já é mais que vencedora. Aleluia. Querido Deus, amado Pai, eu quero selar essa palavra poderosa de encorajamento no coração de cada irmão e irmã que está ouvindo. Pai, em nome de Jesus, que toda e qualquer seta inflamada do maligno, que trouxe distorção da identidade desse meu irmão, dessa minha irmã, cai agora por terra. Toda essa mentira, toda essa seta seja lançada fora da mente deles, Pai. Mas eu quero te pedir, Pai, que hoje a verdadeira identidade deles seja totalmente alinhada no teu plano, no teu propósito. E nós queremos aqui, Pai, diante da cruz do Calvário, entregar as guerras que não são nossas, mas são tuas, porque é o Senhor quem guerreia elas por nós. E sem ti nós não temos vitórias, mas contigo nós somos mais que vencedores. E eu quero declarar um tempo de vitória sobre a vida de cada irmão e irmã. Eu quero declarar um tempo de milagres, assim como o Senhor dizia e diz que uma das estratégias também é profetizar. Assim como Ezequiel lá no Vale dos Ossos Secos, ele não via vida, ele via ossos secos. E ele começou a profetizar. E mesmo que tu não esteja vendo, meu irmão, minha irmã, profetiza sobre o cenário que tu vive, profetiza vida, profetiza libertação, profetiza salvação, profetiza e comece a declarar e profetizar. E é isso que eu quero fazer sobre a tua vida. Senhor, eu quero declarar um novo tempo sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero declarar um tempo de vitória, um tempo de milagres. Eu quero declarar um tempo de restituição, de restauração. Eu quero declarar, Senhor, uma história nova escrita pelas tuas mãos. Eu quero declarar em nome de Jesus homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua sabedoria, cheios do teu discernimento, com um coração sedento pela tua palavra, pela tua presença, aonde vão ser canais de bênção, aonde vão impactar a família, os familiares, os conhecidos, os amigos, os vizinhos, o meio de trabalho, vão sim ser canal de bênção, vai sim fluir da vida de cada um deles a tua presença de um modo tão poderoso que não vão ser paralisados mais, mas vão ser sim cada vez mais um instrumento poderoso para avivar mais e mais corações, para que o teu amor venha fluir, para que cada um deles venha fluir na presença do teu Espírito. É o que eu te peço, é o que eu oro e é o que eu declaro sobre a vida de cada um deles, no nome de Jesus. Amém. E glórias a ti, Senhor.